Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do nosso Neurocast, o primeiro podcast sobre neurologia do Piauí. Eu me chamo Luciano Barbosa, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Piauí e ligante da Neuroparque. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Negreiros e também sou acadêmica de medicina da UFP e ligante da Neuroparque. O Neurocast é uma parceria entre a Liga Acadêmica de Neurologia Clínica e Distúrbios do Movimento da UFP, a Neuroparque, e a AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas. Esse episódio é um patrocinado pela Val Gourmet, doces e salgados, feito com muito amor para você. E hoje nós estamos com o querido professor Dr. Arquimedes Cardoso, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, residência em Neurocirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, doutor Arquimedes, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar como foi a sua trajetória na graduação até a residência de neurocirurgia? Eu sempre acho que a gente não escolhe as profissões, são as profissões que escolhem a gente, né? Eu talvez seja o primeiro médico da minha família, né? E eu tinha um primo que era médico, mas ele fez carreira em São Paulo, então eu não tive muito contato com ele. Então, eu acho que quando a gente é escolhido pela medicina, de certo modo é uma realização de sonho da gente, né? De sonho da família da gente. Eu imagino que no estado carente assim, de recursos, o sonho da maioria dos pais é formar um filho médico, né? E eu entrei na graduação na Universidade Federal do Piauí. Na época era o único curso de medicina que tinha no estado, pela Universidade Federal. Era um antigo vestibular, era uma prova específica por ano para aquele ingresso. E logo em seguida eu fui monitor de anatomia. Na época o professor Reinaldo Mendes, que foi professor do nosso curso, ele se aposentou recentemente. Então, como monitor de anatomia, e especificamente de neuroanatomia, eu comecei a gostar dessa área. E o Dr. Reinaldo, então, me convidou, né, para algumas cirurgias que ele acompanhava. Eu tive contato com vários outros médicos, com vários outros professores. Cito aqui o Dr. Raimundo Campos, né, que é neurologista clínico e é professor da nossa disciplina. O Dr. Francisco Ramos, que foi o pioneiro da neurocirurgia no Piauí. Dr. Arnaldo Ferreira, Dr. Raimundo Sá, Dr. Marcos Alcino. Então, esses profissionais foram, de certo modo, assim, o meu espelho dentro da graduação, o que eu faria. Desde então, quando eu comecei a acompanhar esse grupo, na época na clínica neurológica do HGV, que era o Hospital Escola da Universidade Federal do Piauí, até os meus colegas de turma já me identificavam: tu vai fazer neurologia. Eu queria no internato entrar numa cirurgia geral, por exemplo. Você faz aquelas grandes cirurgias, gastrectomia, aquela coisa toda. Os alunos que queriam cirurgia geral disseram: não, deixa eu entrar nessa cirurgia porque tu vai fazer neuro. E então eu digo, as coisas foram me escolhendo. A medicina, eu acredito que me escolheu. Não quero ser pretencioso com isso, não, mas eu acho que a coisa realmente acontece. Assim, a medicina me escolheu e, de certo modo, a neurocirurgia também me escolheu. Então, esse foi, desde a graduação, eu comecei com a monitoria de anatomia e depois fazendo esse acompanhamento dos profissionais na assistência na clínica neurológica, que era a clínica neurológica do Hospital Getúlio Vargas, mas também era clínica neurológica da Universidade Federal do Piauí. Normalmente, na época do curso, os chefes da clínica da universidade, da disciplina na universidade, também eram os chefes da clínica do hospital escola. Então, eu acompanhei esse grupo
e foi, digamos assim, esse o meu trajeto na graduação. Eu tinha um colega contemporâneo, que era o doutor Manuel Balduino. Manuel Balduino era um profissional, é um profissional que desde o início ele se dedicou à iniciação científica, né? A parte científica, publicação, e funcionou para mim também como um espelho, né? Eu digo, vou aqui junto com esse cara, que ele é bom nisso, socorro todo. E então nós começamos desde a graduação essa admiração, essa vontade de também fazer ensino, de também fazer pesquisa. Então eu sempre decidi, eu vou voltar e vou fazer docência, né, na Universidade Federal do Piauí. Então eu fiz sempre esse planejamento, como eu disse, as coisas me escolhem, mas eu também procuro dar o melhor de mim, entendeu? Me dedicar a isso, né? Então, como eu falei, eu não tinha tradição de médicos na família, então os meus exemplos foram mesmo os meus professores e os colegas de trabalho na clínica neurológica do HGV. Muito interessante esse seu relato, mestre, porque a gente tem um contato, até no primeiro período, logo com neuroanatomia. Puxando logo um gancho, o senhor falou como discente, né, aluno nesse processo. Como professor, como o senhor enxerga a relação do estudante de medicina graduando com a neurocirurgia no curso? Eu fui coordenador, né, do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. E assim, o perfil que a gente quer para o egresso, né, é um perfil que se dedique à educação médica, à gestão médica e à atenção, especificamente à atenção primária. É esse o nosso perfil que a gente foca. Agora, o que a gente vê desde o início, né, é que a maior parte dos alunos, a maioria dos alunos, tem sempre um foco na graduação, de fazer uma especialização. Então, como isso é um desejo natural da maioria dos estudantes, então eu vejo essa aproximação com a neurologia para quem quer fazer neurocirurgia, para quem quer fazer neurologia. Eu acho que ele não é precoce, mas é necessário. Apesar de ser precoce, é necessário. Apesar de ser uma especialidade, é necessário esse acompanhamento das aulas, né? Das monitorias. A gente tinha uma monitoria da clínica, mas como logo em seguida a disciplina de neurologia, a gente entra no internato, e o internato é para ser uma atividade full-time, né, uma dedicação exclusiva ao internato, então a gente passou a ter essa dificuldade de ofertar a monitoria da disciplina de neurologia. Mas no tempo em que isso era possível, né, eu acho que era também um caminho de aproximação dos alunos, né, com a especialidade. Certo, doutor. Muito interessante isso que o senhor falou sobre o contato dos alunos desde a graduação, né, com a neurocirurgia e com a neurologia. E a gente gostaria de saber também, para aqueles alunos que querem seguir a área, quais são as áreas de atuação na neurocirurgia hoje? A neurocirurgia, ela é uma especialidade que tem multi-áreas, né? Você pode se dedicar, né? Desde a neurocirurgia geral, com a parte de trauma, com a parte de urgência, né? Até partes bem específicas, bem especializadas, como neurocirurgia funcional, passando também pela parte de pesquisa em neurocirurgia, a parte vascular, que é a parte que atualmente eu me dedico, tanto a parte vascular cirúrgica, no sentido da craniotomia, da clipagem, da microcirurgia vascular, como também a neuroendovascular, que é a neurocirurgia endovascular, que é a parte que me dedico, que é o tratamento através de via endovascular, por uso de radioscopia, tratamento dos aneurismas cerebrais, das malformações cerebrais, das doenças vasculares cerebrais, artéria carótida. Então, é uma especialidade que te permite, assim, atuar em vários ramos. Eu não tenho uma rotina na neurocirurgia. É uma especialidade que está sempre te propondo desafios, que está sempre avançando. Houve, desde a época que eu sou residente até hoje, assim, um crescimento muito grande de técnicas, de patologias que antes eram
intratáveis, incuráveis e que hoje passam a ser curáveis. Outra parte muito importante da neurocirurgia é a parte de cirurgia da coluna vertebral. Não existe assim especificamente uma residência médica só em cirurgia da coluna. Para você ter uma formação em coluna vertebral, você precisa ter formação em neurocirurgia ou em ortopedia e depois se dedicar a essa área da coluna, especialmente a parte de trauma e a doença neurodegenerativa da coluna. Hoje nós temos neurocirurgiões que praticamente não fazem mais uma craniotomia, só fazem acesso à coluna vertebral, se dedicam full time, todo o seu tempo, ao tratamento das doenças da coluna vertebral. Então, essa é uma área assim, muito importante. Outra área fundamental que a Liga de vocês faz parte, que é a Liga de Distúrbios do Movimento. Então, tratamento cirúrgico de distúrbio de movimento tem evoluído muito, desde técnicas que antigamente eram técnicas destrutivas, você destruía uma estrutura que causava um determinado movimento anormal. Hoje você passa a fazer uma estimulação cerebral profunda, que é uma técnica que você não leva à destruição da estrutura, mas modula a função, a atividade dessa estrutura. Então, é uma área também que tem crescido muito. Então, tem também a parte de neurointensivismo. O neurocirurgião é um profissional em que ele desenvolve a sua atividade no consultório, ele desenvolve a sua atividade no centro cirúrgico, mas muito da sua atividade é desenvolvida também no ambiente de terapia intensiva. É uma área que demanda muito a assistência do neurocirurgião, especificamente porque muitos dos nossos pacientes são graves, são cirurgias complexas e que envolve um pós-operatório que precisa de uma assistência multidisciplinar. Nós precisamos de intensivistas dedicados a neurointensivismo, fisioterapia identificada, focada para isso, a assistência de enfermagem. Então, nós precisamos sempre de um corpo muito preparado do ponto de vista técnico para a assistência do paciente neurocirúrgico. E a assistência não é só no pré-operatório, não é só no transoperatório, mas principalmente a assistência pós-operatória. O atendimento multidisciplinar pós-operatório em neurocirurgia diminui sequelas, diminui mortalidade e é fundamental que seja feito e que seja de alto nível com profissionais identificados, com profissionais dedicados à neurointervenção, o neurointensivismo. Quando o aluno pergunta das áreas, ele enfoca muito na residência, é uma das maiores que tem, né? De tempo, 5 anos na Santa Casa, na Associação do Câncer. Também uma das curiosidades de quem quer fazer é como é que é a rotina de um neurocirurgião. Poderia comentar um pouquinho? Quando eu fui médico residente lá no Hospital do Servidor Público em São Paulo, eram 2 vagas por ano. Hoje eu acredito que sejam mais vagas. Então eram 2 vagas por ano e eu dava plantão dia sim e dia não. Final de semana você ficava de plantão sexta, sábado e domingo. Naquela época era permitido. Hoje a legislação da residência médica não permite que você dê esse tipo. Você tem que ter uma carga horária definida pela legislação. Isso na minha época era permitido e era aceito e era normal. Então os residentes da neurocirurgia eram os residentes que mais trabalhavam, que mais se dedicavam ao hospital. Eu praticamente morava no hospital, eu era residente no hospital. Praticamente eu só ia para casa nos finais de semana, eu fiz residência, morava com os colegas. Então, assim, a minha dedicação era praticamente ao hospital. Como neurocirurgião, principalmente na fase inicial da carreira, em que a gente precisa dar muita assistência na urgência, né? Então, é plantão mesmo, entendeu? A gente não tem horário, entendeu? Às vezes no centro cirúrgico, a maior parte das especialidades, por volta de meia-noite,
tá parando assim o movimento e a gente às vezes continua, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A neurocirurgia não tem hora para operar. É aquela história que a gente sempre coloca para vocês nas aulas. Tempo é cérebro. Então a gente, mesmo que seja 6 horas da manhã, tem uma urgência, a gente coloca, não espera para 7 horas. O tempo que a gente pode economizar para que o paciente ganhe em termos de qualidade de vida, de redução de sequelas, ou até mesmo de vida. Então, é uma especialidade que realmente demanda, que é muito exigente, principalmente com relação ao horário. Certo, doutor. O senhor já até falou um pouco sobre isso, sobre a rotina do neurocirurgião, mas a gente gostaria de saber também sua experiência. Como foi a sua rotina, a sua trajetória logo após o fim da residência de neurocirurgia? Então, quando eu terminei a minha residência médica, e eu fiz, de certo modo, influenciado por esse grupo do Hospital Getúlio Vargas, então, quando eu voltei, eu já fui recebido por esse grupo. Isso é muito importante, você ir fazendo as suas redes, né? E naquela época ninguém tinha essas redes sociais, internet, Instagram, a comunicação era mesmo pessoal, através de ligação de telefone, mas durante a residência eu sempre mantinha contato com o grupo. Quando vinha de férias, a gente tinha direito durante a residência a um mês de férias. Quando eu vi esse mês de férias, eu vinha, ficava entrando na cirurgia, acompanhando o grupo. Então, logo que eu cheguei aqui em Teresina, eu fui incorporado por esse grupo, né? Depois, como as coisas vão evoluindo, a gente tinha contratos de trabalho que eram precários, era de boca. Você chegava e dizia, vou trabalhar, então assume esse plantão aí, e você assumia. Com a organização, com a pressão do sindicato, a pressão, na verdade, positiva, né? O governo do estado passou a ter que fazer concursos públicos. Então, logo que teve o primeiro concurso público, eu ingressei através do concurso público e desde então me dedico com uma certa garantia de trabalho. Paralelo a isso, eu fiz também a minha carreira do ponto de vista privado, no consultório, com atendimento de planos de saúde. O nosso estado é um estado relativamente muito pobre, então a gente quase não tem paciente que se disponha, que tenha condições de pagar tratamento do ponto de vista particular. Em especial de neurocirurgia, que são tratamentos complexos, são tratamentos demorados, que demandam UTI, que demandam órteses e próteses muito caras, de alto custo. Então, a maioria dos nossos pacientes são realmente pacientes que são de plano de saúde ou mesmo pacientes do SUS. E eu, na verdade, o SUS, aqui em Teresina, em especial na neurocirurgia, ela permite que a gente faça uma neurocirurgia moderna, com tecnologia adequada à minha a maioria dos meus casos, que são pacientes endovasculares, são pacientes do SUS, tratados ali no Hospital Getúlio Vargas. Esses pacientes, daqui a pouco, eles vão estar podendo ser tratados também no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Então, é uma especialidade que é muito demandada, mas que é de alto custo. E, graças a Deus, e viva o SUS, a gente tem que fazer aqui um agradecimento ao SUS. O SUS tem permitido que a gente faça uma neurocirurgia de alto padrão, de alta qualidade aqui no nosso estado. Mas nesse ponto, o senhor até acabou de mencionar da regularização do trabalho, dos concursos. Como o senhor analisa o mercado de trabalho da neurocirurgia atualmente, ao longo dos próximos anos? Você tem alguma demanda, alguma área em crescimento? Teve um evento, né, que eu acho que foi de suma importância há 10 anos no nosso estado, que foi a criação da cooperativa de neurocirurgia, né? Foram vários profissionais envolvidos, mas assim, a pessoa mais importante, né, para a criação dessa cooperativa foi o Dr. Cleston Tavares, que é um profissional que trabalha com a gente ali no Hospital Getúlio Vargas.
A cooperativa permitiu a interiorização da neurocirurgia. Antigamente, só se fazia neurocirurgia em Teresina. Hoje, é possível fazer neurocirurgia em Parnaíba, em Floriano e em Picos. E esse ano, né, na verdade, esse mês, em Floriano começaram a ter cirurgias eletivas. É lógico, cirurgias de menor complexidade. Mas a cooperativa permitiu a interiorização da neurocirurgia, o que permite que pacientes que antes não tinham acesso e que antes até morriam por não ter um atendimento neurocirúrgico, hoje tem esse atendimento. Esse foi um grande avanço para a neurocirurgia do nosso estado. E isso, lógico, abriu postos de trabalho, né, como eu falei antes, concentrado na capital. Hoje nós temos 3 cidades do interior fazendo neurocirurgia de alto nível. Isso tem permitido, tem reduzido a necessidade de transportar pacientes do interior do estado para atendimento na capital, tendo um impacto assim, muito importante na redução de mortalidade pelas doenças neurocirúrgicas e também nas sequelas que esses pacientes possam advir, porque a interiorização permite um tratamento mais rápido, mais imediato, com melhora da qualidade de vida dos pacientes. Então, doutor, falando agora um pouco sobre a comunicação com os pacientes e os familiares. Tendo em vista que a neurocirurgia é uma área complexa e bastante delicada, como o senhor aborda essa questão da comunicação com os pacientes e com os familiares na neurocirurgia? É fundamental, né, que todo médico, na sua prática profissional, procure desenvolver uma boa relação do médico, paciente e família. Isso é uma questão de formação, e essa formação vocês recebem no curso. É lógico que muito de formação desse cuidado, porque no fundo o que o médico é um cuidador, ele cuida de pessoas. E eu acho que por isso é que a gente é escolhido pela medicina, só é escolhido pela medicina pessoas que são aptas para cuidar, que têm essa vontade de cuidar, que têm essa capacidade de cuidar dos outros. Então, como eu coloco assim, quando a gente, digamos, é chamado para isso, você é chamado para cuidar das pessoas. E isso é uma capacidade que é da própria humanidade. Eu acho que só quem tem isso são os humanos, né? Então, são pessoas que têm essa humanidade que realmente deveriam ser escolhidos e que deveriam se dedicar à medicina. Então, você tem que ter essa empatia de se colocar no local das pessoas, da família. E na neurocirurgia, muitas vezes, você vai dar notícias ruins, você vai comunicar má notícia. Então, tem que ter uma abordagem muito tranquila, dentro da capacidade que a pessoa tem, tanto do ponto de vista intelectual e do ponto de vista psicológico, de receber aquela notícia. Então, sempre desenvolver uma boa relação médico-paciente, não só do ponto de vista de humanidade, que o médico tem que ter, mas também até do ponto de vista legal. Hoje é muito importante esse esclarecimento, o termo de consentimento esclarecido do que você vai fazer para evitar depois ser questionado por conta de um mau resultado. Muitas vezes um mau resultado em toda a área de medicina, mas em neurocirurgia pode ser encarado como um erro médico. Então, essa comunicação com o paciente, essa relação médico, paciente, família, é muito importante para que você consiga desenvolver uma boa relação e que o paciente possa ter o tratamento adequado e que você seja bem sucedido no tratamento, que o paciente seja bem sucedido no tratamento. Mestre, você tem muita experiência, né, nessa parte de neurocirurgia e também muito tempo de serviço prestado à nossa comunidade. Acredito que a neurocirurgia mudou um pouco, né? Um pouco não, bastante do tempo que o senhor é formado até os dias atuais. Como o senhor enxerga o futuro da neurocirurgia, tanto a nível aqui local, quanto a nível nacional, internacional?
A neurocirurgia é uma cirurgia que inicialmente era uma cirurgia aberta, mas que agregou muita tecnologia. Então, eu acredito que cada vez mais a neurocirurgia vai evoluir para técnicas que a gente chama de minimamente invasivas, com a ajuda, né, de tecnologia de ponta, né? Então, cada vez mais o profissional da neurocirurgia tem que ter uma formação dessa parte de tecnologia, de computação, de software. É muito importante a saúde digital. Eu acho que outra área, eu já fiz cirurgias que a gente tem o que a gente chama do proctor, que é o profissional que auxilia, que ele fica como um speaker. Eu já fiz cirurgia que o profissional que está me orientando por teleconferência, ele está lá no Canadá e eu estou aqui no centro cirúrgico, aqui em Teresina, no Piauí, no estado pobre da federação. Então, eu acredito que muito vai evoluir para a cirurgia minimamente invasiva e para essa cirurgia com telesaúde, cirurgias guiadas, a robótica, eu imagino que vai ser o futuro na neurocirurgia. Especialmente com o avanço da genética, da biologia molecular, eu acho que cada vez mais nós vamos ter técnicas cirúrgicas voltadas para o atendimento de pacientes de patologias que hoje não tem tratamento, ou que não tem uma abordagem ideal e que cada vez mais a gente vai evoluir para abordar patologias que antes intratáveis e que vão ter uma solução com o tratamento de neurocirurgia. Muito interessante, doutor. E agora sobre a formação do neurocirurgião. Acredito que muitos que estejam nos assistindo, bem como participantes da Liga, desejam seguir essa área de formação. A gente gostaria de saber o que o senhor diria, quais são os atributos de um bom neurocirurgião? Um bom neurocirurgião, ele precisa ser... Primeiro, ele precisa gostar do que faz, né? Ele só se desenvolve bem, só desenvolve uma carreira quem gosta do que faz. Segundo, é estudar, é estar sempre se atualizando. Como eu falei, é uma especialidade que, quando eu iniciei a residência médica, a gente fazia cirurgia de coluna com material que era uma liga de latão, né? Fazia artrodese de coluna com liga de latão. Hoje a gente utiliza materiais de alta tecnologia, com titânio, com discos artificiais, então com enxertos artificiais. Então está sempre se atualizando, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de material, dos materiais que são incorporados a cada ano. Tem a Conitec, que ela, e eu inclusive faço parte dessa Câmara Técnica de Neurocirurgia do Conselho Federal de Medicina, que é a parte que incorpora novas tecnologias no SUS, né? Eu faço parte dessa Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, e assim, a cada ano são implementadas, são acrescentadas novas tecnologias, novos técnicos, novos tratamentos neurocirúrgicos, tanto na neurologia quanto na neurocirurgia. Então, o neurocirurgião tem que estar sempre se atualizando, estudando, participando de congressos, tanto congressos locais, congressos nacionais, congressos internacionais. Então, isso é uma demanda, eu imagino que de toda a especialidade, mas a neurocirurgia, como é uma especialidade muito pujante, que tem um crescimento muito grande, a cada ano muda técnica, é implementado nova tecnologia, então você tem que ter essa necessidade de estar sempre se atualizando. Mestre, para a gente concluir, eu gostaria de pedir se o senhor poderia deixar algum conselho um estudante da graduação de medicina que ele quer seguir esse caminho da neurocirurgia. Qual conselho o senhor daria? Até mesmo pensando no Arquimedes que estava se graduando, que queria seguir o caminho da neurocirurgia. Eu diria assim que a minha trajetória, que como eu falei, não foi necessariamente eu que tracei essa trajetória, eu vivi essa trajetória, mas eu acho assim, a neuroanatomia é fundamental, né? Então, há ali uma monitoria na neuroanatomia, ela já é um bom começo, né?
Eu acho que também tem que fazer a parte de iniciação científica, para estar habilitado, para estar habituado com aquele ambiente de laboratório. Isso é muito importante, principalmente a parte de microcirurgia. Hoje nós temos no Hospital São Marcos, é o Dr. Nazareno, ele tem um laboratório de microcirurgia em que é possível você aprender já técnicas microcirúrgicas lá. Esse laboratório ele é aberto para estudantes. Então, eu acho que é um treinamento muito importante, essa parte de laboratório. Eu acho que a dedicação à disciplina de neurologia, ela tem que ser muito importante. Participar das ligas, tem a liga de neurologia e neurocirurgia, tem a liga de doença de Parkinson, né? Então, participar das ligas é também muito importante. Participar também, aproveitar tudo que a universidade te oferece, da parte do ensino, da graduação, da pesquisa, da extensão, né? E no meu caso, eu fiz paralelo à minha especialização, também junto, eu tinha essa intenção de ser docente, de desenvolver uma carreira acadêmica. A pós-graduação, ela te permite ser um profissional mais completo, com a visão mais abrangente, que permite você gerir melhor a sua carreira, de você planejar. Então, eu acho que a pós-graduação é também importante, fundamental. Ainda complementando a residência médica, você falou são 5 anos, eu acho que vale a pena também investir em treinamento no exterior, dentro de uma área específica, né? Você vai fazer endovascular, você faz um treinamento em endovascular, você vai fazer coluna, você faz um treinamento fora para ver a experiência. Normalmente, esses países da Europa Ocidental, a Alemanha, a França, elas têm uma influência muito forte, tanto na neurologia clínica quanto na neurocirurgia. Aqui na América, os Estados Unidos, hoje o Japão talvez tenha aquela dificuldade da língua, mas também é um centro formador muito grande de tecnologia de ponta. Então, o caminho é esse, está sempre estudando, está sempre se atualizando, está sempre motivado, está sempre querendo melhorar e nunca se acomodar. E eu acho assim, que desse jeito, a pessoa que se dedica, ele vai ser feliz tanto na profissão, né, quanto na vida. A gente está aqui nesse mundo não é para ser bem-sucedido profissionalmente, não é para ser bem-sucedido financeiramente. A gente está aqui nessa vida é para ser feliz. Então, ser feliz fazendo o que faz, eu sou muito feliz fazendo neurocirurgia, mas assim, a profissão não é tudo na vida da pessoa. Você tem a família, né? A dedicação à família é muito importante. Eu acredito que você só é um bom neurocirurgião se você também é um pai, no meu caso, é um pai dedicado. Eu acho que eu preciso ser bem mais dedicado do que eu sou, mas eu acho que meus filhos não querem trocar de pai, não. Eu acho que eles estão satisfeitos comigo, né? Então, assim, acho que você tem que se dedicar todos a viver a sua vida de uma forma plena, né? Então, a neurocirurgia, né? Ela fez com que eu pudesse viver uma vida de uma forma bem plena, bem feliz, com bastante planos, com bastante motivação. Você precisa ver a minha cabeça fervilha assim, de projetos. Eu queria ter tempo para poder fazer tudo isso, mas é como eu falo, o meu foco mesmo não é ser um neurocirurgião bem-sucedido profissional ou financeiramente. O meu foco, que eu acho que deve ser o foco de todo mundo, é procurar ser feliz. Então, esses conselhos certamente são muito importantes, não só para quem quer seguir a área da neurocirurgia, mas para todos que querem ser bons médicos, né? E a gente gostaria de agradecer, então, a presença do nosso convidado, Dr. Arquimedes, agradecer pela sua disponibilidade, por essa conversa que foi muito enriquecedora. Gostaria de agradecer também a você que está nos assistindo e pedir também que você se inscreva nos canais no YouTube, Neurocast e AmaCast. E também que você se inscreva, nos siga nas redes sociais, no Instagram Neuroparque UFP e Ama Teresina. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.